Boa noite, pessoal! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o tema da live de hoje e fixar ele aqui para ninguém perder. Aí, tá fixado o tema. Vamos começar hoje a bater um papo que vai durar aí no mínimo 14 dias. É, exatamente. O papo aqui é longo, vai longe falar com vocês, vai ter muita conversa boa por aqui. E eu já vi que tem muita gente super animado, né? E hoje a gente vai falar, afinal de contas, o que o cliente quer quando ele nos procura para fazer um projeto. A gente também vai verificar como é e onde é o terreno dele, né? Será que dá para fazer aquilo que ele sonhou e que ele desejou? E por último, a gente ainda hoje vai analisar o zoneamento, entender a lei de uso e ocupação do solo, o que a gente precisa interpretar já nesse primeiro momento. Parece coisa demais para você? Então eu te digo, isso é só o começo. Serão 14 lives, a gente vai começar do zero e vai entender exatamente até o processo de aprovação finalizado como funciona, passando pelo processo criativo, passando também por todo o desenvolvimento do projeto legal, inclusive vamos falar sobre taxas, sobre documentos de aprovação e tudo mais, tudo que é necessário. Então você vai sair daqui dessas 14 lives conseguindo tranquilamente fazer sozinho o seu primeiro projeto, o projeto de uma casa pequena, de menos de 100 metros quadrados, aquele primeiro projetinho que realmente surge no início da nossa carreira. E como eu não sou boba nem nada, eu já criei aqui algumas telinhas para eu dividir com vocês e eu vou dar um spoiler. Olha aí, gente, que coisa mais linda. É exatamente essa daí, a casa que a gente... Aí são duas casas, são geminadas, as plantas são idênticas, né? Mas é exatamente este projeto aí que a gente vai estudar e desenvolver juntos. Então eu acho que nessas 14 lives, se você estiver comprometido comigo a gastar uma horinha do seu dia aqui batendo esse papo, vai valer muito a pena, porque com certeza é aquela chavinha que precisava virar aí para você começar a atuar de fato na sua profissão. Sabe aquele medinho, aquela insegurança de pegar o primeiro projeto? É isso que a gente vai acabar com ele a partir de hoje, tá? A gente vai se sentir muito mais seguro. E, gente, por que eu resolvi fazer mais um desafio, né? Eu já fiz o desafio da prospecção, já fiz o desafio do escritório 001, onde a gente profissionalizou o escritório de muita gente, até site a gente ensinou a fazer sozinho. E agora eu resolvi que eu queria fazer o desafio do projeto 001. Por quê? Porque eu percebo que o desafio, ele gera muito mais comprometimento da galera. Ele dá aquele gás de um tá ajudando o outro, um tá tentando fazer, o outro tá tentando fazer. E eu acho que isso é uma forma de dar uma direção para quem não sabia por onde e como começar na carreira, tá? Então, por isso o desafio. E, para antecipar, né, gente? Se é desafio, tem prêmio. Se é desafio, tem tarefa, tem prêmio. E digo mais, vem coisas do Escritório Master aí. Então, se você sonha em ser aluno lá do meu treinamento completo do Escritório Master, eu só tenho uma dica para te dar. Cumpre todas as tarefas do desafio. E outra, as tarefas não serão diárias, porque serão muitas lives, né? Então elas serão em alguns dias aí, surpresa, esteja atento, esteja ao vivo, se possível, aqui comigo, para poder pegar as tarefas, fazer as tarefas e quem sabe ganhar esse prêmio lá no final do nosso desafio, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Por que a gente precisa de um passo a passo na vida da gente, na carreira da gente? Deixa eu só ver aqui. Opa, tá funcionando aqui minha outra tela. Por que a gente precisa de um passo a passo? Gente, porque a parte mais difícil do trabalho é criar uma sequência lógica. Se fosse fácil criar uma sequência, a gente sairia da faculdade sabendo fazer tudo. Por quê? Porque na faculdade a gente tem todas as matérias picadas, né? Então a gente tem lá estrutura hiperestática, estrutura isostática, aí tem fundações, aí a gente tem concreto armado, aí a gente tem estruturas metálicas, pontes. E aí? E na hora de juntar tudo isso?
É uma sequência lógica que a gente deveria saber fazer. Mas essa é a etapa mais difícil. Depois que você aprende, que você tem uma metodologia de trabalho, e eu aprendi isso lá na minha época de designer. Existia uma coisa que a gente fazia na empresa onde eu trabalhava com móveis planejados, que se chamava fazer elevação. A gente falava que ia fazer elevação. O que era elevação? Era o projeto técnico que ia diretamente para as máquinas para cortar. Então, assim, a filial que eu trabalhava era em Londrina, eu enviava direto para um servidor na fábrica que ficava em São Paulo, e esse servidor já distribuía para as máquinas e aqueles armários saíam prontos e encaixotados e já com a pólice de seguro para os clientes que tinham comprado. E o que eu descobri? Para não ter erro, o que eles criaram? Uma metodologia. A metodologia era a sequência que eu tinha que desenvolver aquele projeto para evitar erros. E eu descobri que entender aquela sequência era a parte mais difícil do trabalho. Depois que eu absorvi a metodologia, a sequência de trabalho, tudo pareceu simples. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui com vocês. Hoje eu vou dar uma sequência que vai dar uma direção para você conseguir efetuar o seu primeiro trabalho, tá? E se o assunto para você for muito simples, tenha um pouquinho de paciência e generosidade, tá? Se ele for muito complexo, não fica com vergonha, porque para mim já foi e para quem está parecendo simples, também já foi complexo um dia. Então, tem uma caixinha ali do lado do comentário, geralmente, com um pontinho de interrogação. Então, pode ser que nos comentários, se você mandar alguma dúvida, eu acabo perdendo e não te responda. Então, se essa caixinha, esses dois quadradinhos com ponto de interrogação estiver aparecendo ali, envie as suas dúvidas por ali. Então, se você já souber, paciência que o coleguinha não sabe, em algum momento você também não soube. E se você não souber, não fica com vergonha, não fica constrangido. É completamente natural isso acontecer, porque é isso que a gente veio aprender aqui, né? Uma sequência lógica, aprender uma metodologia. Então vamos lá, né? O primeiro passo, o que o cliente quer? Essa é uma das tarefas que muita gente passa batido e é uma das mais importantes no início ali do nosso desenvolvimento do projeto. Entender o que o seu cliente quer é a primeira etapa. É uma etapa extremamente importante. E você só vai entender o que ele quer sendo um bom ouvinte. Você precisa saber perguntar e ser um bom ouvinte. Nem todo cliente sabe quantos metros deve ter a casa que ele deseja. Nem todo cliente sabe que ele pode ter a opção de fazer uma casa menor e atender as mesmas expectativas dele. Eu fiz um post uma vez, uma matéria pro blog, quando eu escrevi ainda pro meu blog, o blog Toda Obra, que eu explicava como fazer eu falava diretamente com clientes nessa época. Então, como fazer para estimar o número de metros quadrados que deve ter a sua casa. Às vezes a gente chega, quem cobra por metro quadrado, chega pro cliente e fala assim: mas você quer uma casa de quantos metros quadrados? O cara não tem nem noção que o quarto tem que ter 3x3 para ser mais ou menos confortável um quarto de casal. Então, muitas vezes, ele não tem ideia. Ele não sabe o que conta como área construída para saber quantos metros quadrados ele de fato quer ter. Ele não sabe que a garagem conta como área construída, que o beiral acima de 1 metro conta como área construída. Então, a primeira coisa é saber o que perguntar para o cliente. Isso é muito importante, tá? O nosso projeto começa aí. A nossa negociação também, ela começa aí, nessas perguntas. Nesse caso em específico dessa casa que a gente vai estudar, tá? Essa casa eu coloquei no post lá que ela tinha 86 metros quadrados. Errei, estou admitindo, ela tem 81 metros. Hoje eu tava confirmando com o Fábio e é 81 metros porque o terreno, a taxa de ocupação máxima, limite, é o que ele podia ocupar do terreno. E a gente vai entender o que é tudo isso, tá? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, aprender a calcular, a verificar, tudo isso no decorrer dessas 14 lives. Então essa casa, especificamente, o projeto, a imagem de cima, e dá pra ver que é ali ele executado, só faltava o jardim na imagem de baixo, ela tem 81 metros quadrados. O que o cliente me pediu, tá? Ele tinha esse terreno, é um terreno num condomínio fechado na cidade de Cambé, e aí ele queria construir 2 casas neste terreno. Só que essas 2 casas ele queria que tivesse 3 quartos,
que um dos quartos fosse suíte, o quarto de casal. Ele queria que os ambientes fossem integrados, então sala, cozinha, gourmet, tudo integrado. Ele queria uma lavanderia separada na casa. Ele queria uma churrasqueira, tá? Ele queria sala de jantar e estar integradas, mas separadas. Ele queria um espaço para uma sala de jantar. Ele queria uma cozinha americana, ou seja, com uma divisória ali que ele pudesse ver a sala. Ele queria garagem para 2 carros. Ele queria telhado escondido e bastante iluminação e uma casa muito ventilada. Essas foram as exigências. Como que eu cheguei a tudo isso, todas essas respostas? Fazendo todas essas perguntas. Todas, gente, detalha tudo, não tenha preguiça de perguntar para o seu cliente. O senhor gosta de telhado aparente ou escondido? Aí ele vai falar, mas o que é um telhado escondido? Você já pegou uma foto da internet, se você não tiver um projeto, você colocou na tela do seu celular ali, ó, numa pastinha separada, ou no seu notebook, se você for atender ele com notebook. E aí você vai falar assim... É isso aqui que é um telhado escondido, isso aqui é um telhado aparente. Isso aqui é uma platibanda, essa paredinha que tampa o telhado chama-se platibanda. Entenda sempre, a gente nunca pode contar que o cliente já sabe o que é tudo. Eu já atendi cliente que eu fui falar pra ele, você quer o pé direito duplo? E ele olhou pra mim e falou, o que é pé direito? E tá tudo certo. Ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é designer. Então eu falo hoje, olha, a altura do teto, do piso ao teto, que a gente chama de pé direito, ela é chamada de pé direito duplo quando ela é um pouco mais alta do que o convencional. Então, por exemplo, nessas casas aqui, o cliente queria o quê? Pé direito duplo na sala. Ele queria pé direito duplo na sala. Ele falou pra mim, eu quero aquela sala bem alta. Era isso que ele queria fazer. Então eu fui perguntando, mas o senhor tem necessidade de churrasqueira? Ah, eu faço questão que essas casas tenham churrasqueira. Eu quero entregar uma casa completa, essas casas são para venda. O que você gosta na fachada da casa? Você gosta de revestimento? Prefere pintura? Você prefere realmente, você quer gastar com revestimento, já que é uma casa para venda? Você prefere outros tipos de detalhe? Tudo isso. Aí ele veio com todas essas especificações, né? Então ele pediu para mim ali 3 quartos, sendo uma suíte, que tivessem ambientes integrados, lavanderia separada, churrasqueira, sala de estar e jantar, cozinha americana, garagem para 2 carros, telhado escondido, bastante iluminação e uma casa ventilada. Bom, gente, primeira coisa, eu precisava ver como era o terreno dele, né? Então eu peguei o quê? Antes de qualquer coisa, peguei ali todos os dados do terreno dele, né? E fiz uma visita no terreno para verificar se tinha inclinação, se era um terreno que ia precisar de botar fora, de aterro, se estava no nível da rua, se eu ia ter alguma dificuldade ali com o terreno. Então a primeira coisa, eu peguei os dados do terreno. Outra coisa que eu pergunto já na primeira entrevista, é condomínio fechado ou é um terreno na rua? Por que isso é tão importante para mim? Porque quando tem condomínio, já lá na hora do orçamento eu preciso saber dessa informação, tá? Porque quando é em condomínio, é um processo mais longo. Um dos processos de aprovação é no condomínio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aprovar no condomínio para depois ir para a prefeitura. Automaticamente, o que acontece? O pessoal lá que fez o curso Preço Certo sabe disso. Aumentam as minhas horas de trabalho. Se aumenta as minhas horas de trabalho, aumenta o valor desse projeto. Eu não posso dar essas horas de trabalho de brinde para o cliente, a não ser que já estivesse no orçamento. Então, se é em condomínio, tem mais as verificações do condomínio. Outra coisa, aí eu vou verificar, né, a metragem do terreno ali, de acordo com o que ele me falou, se condiz com o que ele me disse nessa visita no terreno, a inclinação. Eu vou perguntar pra ele, eu posso ocupar o lote todo com essa casa que o senhor tá... O senhor tem ideia? Primeira coisa que eu gosto de perguntar, o senhor tem ideia de quantos metros quadrados o senhor quer construir? Porque muitas vezes o cliente foi na casa da irmã dele e perguntou, quantos metros tem a sua casa? E eu faço muito isso com os meus clientes, tá? Eu levo muito eles, às vezes eles falam assim, eu preciso de uma casa de 180 metros. Eu falo, tá, você precisa do quê? Eu preciso de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Aí eu levo em uma dessas casas. Fala, essa casa te atende? Nossa, tranquilamente. Eu falo, pois é, essa casa tem 81 metros. Se ela te atende, então talvez você não precise de 180. E às vezes a pessoa nem tinha orçamento para construir 180 metros quadrados. E aí é que tá o X da questão.
a gente precisa direcionar o nosso cliente. Isso é muito a parte do profissional, tá? Ele passa a confiar na gente. E aí, o que acontece? Primeira coisa, a gente vai perguntar pra ele, né? Então, o senhor tem ideia mais ou menos de quantos metros quadrados? Ah, tá. Então, o senhor quer mais ou menos uns 90... Ah, eu queria menos de 100 metros. Beleza. O senhor pode ocupar o lote todo ou esse lote o senhor comprou de a meia com o seu irmão, com a sua prima e precisa ocupar só a metade do lote? Essa é uma informação muito importante, muito relevante, tá? Por que ela é relevante? Porque se for um lote que ele vai dividir, a gente já vai pensar em vender mais um serviço para ele, que é a subdivisão do lote. Lembra daquilo que eu falo? Prospectar é difícil. Quando você prospecta um cliente, você tem que vender uma sequência de trabalhos para ele. Para que você vai ter todo o trabalho de prospectar um cliente e vender só um serviço para ele se você pode vender 4 ou 5, né? E aí você vai perguntar também, o senhor gosta que deixa mais terreno na frente ou no fundo, além do recuo, né? Porque às vezes vai sobrar terreno. Tem gente que gosta de ter um gramadão na frente e encostar a casa no fundo. Tem gente que gosta de ter um fundo ali para a área de lazer. Isso é informação importante. Aí você vai perguntar também, está no nome do senhor ou de terceiro esse terreno? Por quê? Porque isso influencia lá na hora de desmembrar esse lote, se for uma casa geminada, como no caso desse terreno aqui, tá? Então, o senhor tem sócio, esse terreno ele é financiado. Por que é importante saber se o terreno é financiado? Porque se o terreno for financiado, lá na hora que a gente for ver os documentos para aprovar o projeto, além da matrícula atualizada, a gente também vai precisar do contrato de compra e venda exigido pela prefeitura. Então, são todas informações que a gente já pode ir adquirindo ali com o cliente, já pode ir pegando. E aí a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Todas essas informações você pode pegar ali ou por telefone, muitas vezes, e fazer um briefing prévio, né? Antes de fazer o primeiro atendimento dele, uma parte dessas informações, ou durante o primeiro atendimento. O que isso faz, gente? Além de ser importantíssimo para você desenvolver o orçamento e, consequentemente, o projeto do cliente, essas informações ativam um gatilho mental extremamente importante. Ele tá vendo você ali se importar com ele, se interessar pelo sonho dele. Ele automaticamente tenta ser recíproco com você. Ele quer demonstrar que ele também se importa com você. Então, ou seja, é muito mais fácil ele te atender para apresentar o orçamento pessoalmente. Você foi lá, você se dispôs a ir gratuitamente até o terreno dele e tirar todas essas informações. Já aconteceu com vocês de você ligar para o cliente e falar, olha, eu queria te apresentar o orçamento pessoalmente. Ele falar assim, manda por WhatsApp. Quando você faz isso, quando você faz todo esse atendimento, ele não tem coragem de te pedir para enviar por WhatsApp. Por quê? Ele quer garantir ali a reciprocidade, né, de ir te atender como você foi atender ele primeiro. Gente, eu não consigo falar de projeto sem falar um pouquinho de prospecção, que é um dos assuntos que eu mais abordo, sem falar um pouquinho de vendas, negociação, e talvez ou outra a gente vai entrar um pouquinho nesses outros assuntos, tá? E aí a gente chega finalmente na etapa em que a gente precisa analisar o zoneamento. Onde que a gente vai analisar? O que é esse tal de zoneamento, tá? Ai, gente, eu preciso mostrar, eu tô um nojo aqui. Eu ganhei 2 canecas com a logo do meu escritório, uma preta e uma branca. Quer dizer, eu ganhei 2 não, eu ganhei uma e a outra o Fábio ganhou. E hoje eu roubei a dele, eu tô um nojo aqui, diversificando as minhas canecas. Eu tô tomando água aqui, ó, só pra mostrar. Mentira, quem tá sempre nas lives aqui comigo sabe que eu sou meio tagarela, falo sem parar, então eu acabo tendo que tomar água mesmo. Então vamos lá, o que é esse tal de zoneamento? Esse tal de zoneamento é um mapa que todo município deve ter, né? Eu conheço que alguns não têm, reconheço isso. E neste mapa constam todos os terrenos que foram loteados em algum momento por uma loteadora. Esse mapa ele é dividido por cores, tá? E essas cores identificam um zoneamento, ou seja, cada zoneamento tem as suas características próprias. Então aqui no zoneamento ZR1 você só pode construir casa. Por exemplo, no ZR2 você pode construir casa e comércio. Quem nunca fez um projeto, nunca se deparou com isso, para observar na sua cidade. Não tem bairros que não tem nenhum comércio?
ou outros bairros que não tem nenhuma casa, ou outros bairros que tem muita casa no pavimento superior e comércio no pavimento inferior? É justamente porque é o zoneamento que determina isso. Assim como ele determina o número máximo de pavimentos que pode ter em um determinado local. Por exemplo, tem vários locais aqui na minha região, na minha cidade, que não pode ter edificações com mais de 2 pavimentos. É o caso, inclusive, deste zoneamento que a gente vai analisar, dessas casinhas aí. Não pode ter mais de 2 pavimentos. Então começa por aí, tá? A gente tem que analisar primeiro o mapa de zoneamento. Como é apresentado esse mapa de zoneamento? Gente, vai ter um documento na prefeitura, geralmente no site da prefeitura, chamado Plano Diretor. Dentro deste documento vai ter um outro documento que chama Lei de Uso e Ocupação do Solo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não imprime o plano diretor inteiro como a Anta que fez, tá? Lá no meu primeiro projeto, o que aconteceu? Eu fui, para a cidade da minha mãe e eu precisava saber como tudo funcionava. E aí, eu fui lá e perguntei para um conhecido meu que trabalhava na prefeitura. Eu falei, Ed, eu preciso do plano diretor. Daí ele falou, por quê? Não, vou começar a trabalhar com projetos e tal, e eu preciso verificar, o que pode, o que não pode ser feito. E aí ele pegou e me deu, copiou num pendrive, na época não tinha no site, ele copiou num pendrive pra mim. E eu fui na copiadora e gastei uma fortuna com um livro, uma bíblia desse tamanho. Gente, dentro do plano diretor tem tudo o que é característica do município. E aí tem dentro dele a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que era de fato o que eu precisava. Então dentro do plano diretor vai existir a Lei de Uso e Ocupação do Solo. E você pode estar sempre consultando, a grande maioria hoje já está nos sites das prefeituras. Se não tiver, você vai até, às vezes é uma cidade bem pequenininha, você vai até a Secretaria de Obras e eles te fornecem esse documento. Dentro deste documento, existem duas possibilidades. Você vai procurar buscar o mapa de zoneamento. Agora observe aí nessa imagem, tá? Eu mostrei aqui duas opções de mapa de zoneamento, que são as que eu mais utilizo. Na primeira opção é um mapa que eles me enviam um PDF. Então é um mapa que não é online, tá? Ele é offline. Eles me enviaram esse arquivo, eu baixei esse arquivo em PDF. Então ali você vai ver que tem todos os terrenos ali, tá vendo aquelas corzinhas naquele mapa? E do lado direito tem uma legenda. Então, naquela legenda ali você vai verificar, poxa, o meu terreno tá no local tal. No local tal tá pintado de vermelho. Então ele pertence àquele zoneamento. E no mapa de baixo, tá vendo que tá escrito ali zoneamento fácil? Esse aqui da minha cidade, em Londrina. Como é uma cidade um pouco maior, ele já tem no site. No próprio site tem esse campo de zoneamento fácil, onde eu digito o endereço do terreno. E aí ele já me apresenta ali aquele, tá vendo que tá circulado em vermelho? Ali ele já me apresenta, qual é o zoneamento que ele pertence. Inclusive eu clico no link ali, ele já vai para a Lei de Uso e Ocupação do Solo referente àquele zoneamento. Então você precisa verificar se a sua cidade fornece o mapa em PDF. Nesse mapa vai estar todo o município, então você vai ver o nome da rua, tudo certinho. É mais chatinho de identificar, porque a gente tem que ficar se localizando ali no mapa, mas dá tranquilamente. Ou se tem o zoneamento fácil, tá? Se tiver o zoneamento fácil, é só digitar o endereço. Digitou o endereço, encontrou o terreno, procura. Pertence a qual zoneamento? E aí é que a gente vai começar a estudar de fato o zoneamento, O que eu posso ou não construir? E por que isso é significante antes de fazer o orçamento? Porque eu preciso explicar para o meu cliente, ter primeiro argumentos, mostrar para ele o quanto eu me empenhei em ver ali as características do terreno dele. E outra, quanto tempo me toma para fazer um projeto de uma casa de 200 metros quadrados? E a mesma coisa, quanto tempo me toma para fazer o projeto de uma casa de 60 metros? Às vezes o terreno dele não dá para construir o que ele quer, o que ele deseja. Já aconteceu de cliente chegar para mim e falar, Paulo, eu queria construir uma casa com 3 pavimentos e fazer um apartamento no último pavimento para minha mãe.
Porém, no zoneamento só podia construir até 2 pavimentos. Então é por isso que antes mesmo de fazer o orçamento, de eu falar para ele que, olha, não vai dar para fazer o apartamento da sua mãe, então eu fiz um orçamento em cima daquilo que podia ser construído, eu analiso já o zoneamento. E depois que você entende, é rapidinho, tá? A gente consegue analisar com muita facilidade. Então vamos lá. Esse terreno desta casa que a gente está analisando em questão, ele é na cidade de Cambé, no condomínio Morada das Flores. E esse terreno lá o zoneamento é ZR3, tá? Então eu peguei as características deste zoneamento e trouxe aqui pra gente analisar junto. Primeira coisa que a gente tem que analisar dentro do ZR3 ali, dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo, né? Então vai estar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, que tá difícil aqui pra eu ler. Eu sou meio cegueta, tá, gente? A pessoa é míope. Cadê o óculos? não coloco óculos. Ele fala ali, ó, que o ZR3 é uma zona residencial multifamiliar de baixa densidade populacional destinada a abrigar edificações de até 2 pavimentos de altura. O que significa tudo isso, tá? Vamos traduzir. É uma zona residencial multifamiliar, tá? Por quê? Multifamiliar, ou seja, se eu quiser fazer 2 casas no mesmo terreno, desde que eu respeite 2 pavimentos, ou seja, eu quero fazer uma casa térrea e no andar de cima um apartamento, posso fazer, porque ele não é unifamiliar, ele é multifamiliar, tá? De baixa densidade populacional, porque não pode ser um prédio, né, com vários pavimentos, destinada a abrigar edificações com até 2 pavimentos de altura, ou seja, eu não posso ultrapassar e fazer com 3 ou 4 pavimentos. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo das características predominantes, né? Quais são ali as características, o que pode ser construído, né? São usos permitidos. Em cada plano diretor vai estar usando um nome, mas é basicamente isso. Características são os 3 usos permitidos, quais são as verificações que o terreno permite. Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar, tá? Depois, lembrando que nesse caso aí, o terreno, ele queria dividir e construir 2 casas. Então, eu preciso verificar a medida mínima do terreno, da data mínima, né? Da frente mínima, a área mínima e a área máxima do terreno também, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, permeabilidade e tudo mais. Então, hoje, o que a gente vai analisar? Datas mínimas. Gente, eu acho tão engraçado falar data. Abre um parênteses aqui, né, pra variar. Porque lá na minha cidade, a gente sempre falou terreno. E quando eu fui pra Maringá estudar, que é outra cidade, quase 400 quilômetros, todo mundo falava data. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar o que era essa tal dessa data. E eu ficava pensando, como é que alguém vende uma data? Data do quê? Aí um dia eu resolvi parar pra pesquisar, gente. Então, cada região chama de um jeito. Se na sua região chama de terreno, de lote ou de data, é exatamente isso, tá? São tudo a mesma coisa, é um terreno, um pedaço de terra ali, é uma data, um lote ou um terreno. Eu vou tirar aqui, o Fábio tá me falando para tirar os comentários que tá atrapalhando para visualizar. Eu vou desativar os comentários, tá? Se alguém tiver dúvida, puder mandar pela interrogaçãozinha, eu agradeço que eu não tô conseguindo enxergar os comentários, gente. E aí, vamos lá então, a gente precisa analisar, né, esse terreno. Quais são as metragens mínimas? E aí a gente vai encontrar uma tabelinha que é essa daqui, tá? Essa tabela, eu dividi ela ali embaixo em 2 para deixar ela com um zoom um pouquinho maior. Então essa primeira tabelinha que tá ali do lado da minha fotinha é a mesma que eu dividi em 2 partes aqui para vocês conseguirem visualizar. Então essa tabela, ela é a tabela de parâmetros urbanísticos de ocupação do solo urbano. Nesta tabela, você vai encontrar o zoneamento, né, ao qual você está fazendo a verificação. Então, tá vendo ali na primeira coluna, tem ali ZR1, ZR2, ZR3. Identificamos que o nosso lote fica no ZR3. E aí eu vou começar a ver as características dele. Então, o lote mínimo no ZR3, ou seja, o terreno, ele não pode ter menos de 250 metros quadrados e nem mais de 20 mil metros quadrados. Acho que não era o caso deste terreno, 20 mil metros. Então, ele não pode ter menos que 250 metros quadrados.
Segunda característica, tudo isso você vai anotando, gente, você anota ali, a hora que você vai fazer a verificação. Terreno mínimo 250 metros, frente mínima se for normal, no meio da quadra, é isso que é o normal, 12 metros quadrados, ou seja, a largura mínima da frente do terreno tinha que ter 12 metros quadrados. E se for de esquina, 16 metros quadrados. E aí vai ter ali, ó, coeficiente de aproveitamento, mínimo, básico e máximo. Tá ali os números, você vai anotar esses números, mas isso a gente vai aprender a calcular na aula de amanhã, porque senão vai virar uma confusão danada aqui na nossa cabeça. Então vamos pular esses coeficientes. Depois disso, tem ali, ó, na tabelinha de baixo você vai ver gabarito de altura da edificação, número máximo de pavimentos. Nos R3, como já estava descrito na lei, 2 pavimentos, ou seja, só posso ter 2 andares ali naquela casa no máximo. Aí vai ter taxa de ocupação até o segundo pavimento 70%, acima do segundo pavimento, daí você tem que entrar lá no parênteses lá embaixo que vai falar que não se aplica acima do segundo pavimento, porque a gente só pode ter 2 neste zoneamento. Taxa de ocupação a gente também vai aprender a calcular amanhã e entender, eu vou explicar certinho o que é coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, onde que está cada uma dessas medidas, como que a gente calcula cada uma delas, tá? Vai ficar muito simples de entender. Depois, tem uma informação importantíssima aqui na nossa penúltima coluna da tabela de baixo, que muitas vezes ela não aparece aqui, tá? Às vezes ela aparece em outros lugares do seu plano diretor, que chama-se área mínima de lote por unidade residencial. O que significa isso? A primeira informação que a gente teve era que o lote mínimo tinha que ter 250 metros quadrados. Ou seja, se eu tiver um lote de 250, que é o caso deste lote que a gente está analisando dessa casa, como que eu vou dividir ele em 2 lotes e fazer 2 casas, sendo que a metragem mínima já é o tamanho dele, já é a dimensão dele? Então aí é que entram alguns poréns. Quando eu posso subdividir esse lote em 2 e vender a metade? Vender a metade ainda em formato de terreno, tá? Ainda em formato de terreno. Como que eu posso ter essa frente mínima? Atender. Primeira coisa, se eu tiver um terreno de 300 metros quadrados e eu quiser dividir ele ao meio, mas a metragem mínima do terreno é 250, eu não posso dividir esse terreno ao meio e vender a metade dele enquanto terreno. Mas isso não significa que eu não possa vender ele em 2 edificações distintas, ou seja, que eu não possa subdividir em 2 matrículas separadas, 2 casas documentadas, cada uma de um proprietário, tá? Se eu quiser construir unidades familiares. Então funciona basicamente assim. Aquele lote mínimo é o mínimo que eu poderia ter um lote para eu dividir e vender a metade do lote, do terreno. Mas se eu quiser construir 2 casas naquele mesmo lote, eu preciso atender a área mínima de lote por unidade residencial. Ou seja, aquele lote em questão tem 250 metros quadrados. Cada unidade familiar pode ter, no mínimo, 125 metros quadrados, ou seja, eu posso subdividir em 2 construções. O que muda? Eu só consigo dividir esse terreno em 2 matrículas separadas no cartório, para que cada proprietário tenha o seu documento depois que eu já tiver construído e tirado o habite dos imóveis, entendeu? E ainda existe uma outra situação que às vezes não atende essa característica, mas atende sistema de condomínio, que é utilizado em prédios. Mas aí a gente entra um pouco mais a fundo em subdivisão de lotes, tá? Que não é o foco. Então a primeira coisa que você precisa entender, às vezes o cliente vai te perguntar assim: Paula, posso construir 2 casas nesse terreno? De cara você vai bater o olho e falar: não, seu terreno tem 250 metros e o mínimo ali é 250. Aí você vai ter que procurar mais pra frente área mínima do lote por unidade familiar ou por unidade residencial. Opa, dá pra fazer 2 casas. Então ele pode sim construir 2 casas. Aí você só tem que explicar pra ele que ele só vai conseguir documentar essas 2 casas depois de prontas, retirado o habite, tá? E aí a gente continua com outras informações importantes. A última ali na nossa tabela é a taxa de permeabilidade. E aí tem uma outra questão.
A gente não verificou ali que a frente mínima do lote tinha que ter ali, ó, na nossa quarta coluna, né? A gente tem ali, ó, frente mínima, normal. Ali é o nosso caso, o terreno era no meio da quadra. Frente mínima normal, 12 metros. Eu falei 12 metros quadrados, o Fábio me corrigiu aqui, gente, porque é absurdo, né? 12 metros de frente. Frente mínima, 12 metros. Mas se o terreno tem 12 e eu vou construir 2 casas, como que eu faço para... Não vai dar para dividir, né? Eu posso ter 125 metros, não precisa ser os 250, mas e a frente? Eu tenho que atender a metragem e a frente. Aí a gente vai encontrando, vai descendo e vai lendo todas as características do zoneamento e a gente vai chegar aqui, ó, neste artigo que vai constar em algum lugar da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E aí tá escrito aqui, ó, nas zonas urbanas R3 e R5, instituídas por esta lei, poderá ocorrer o desdobro de lotes. O que é desdobro? É divisão, subdivisão de lotes que contenham edificações residenciais geminadas, que é o nosso caso, devidamente aprovadas pelo poder público municipal de no máximo 2 pavimentos, isso a gente sabia. 1. As áreas dos lotes resultantes perfaçam no mínimo 125 metros quadrados, ou seja, eu não posso fazer uma casa numa área de 100 metros e a outra na área de 150. Não, tem que ser no mínimo 125 para cada, tá? A frente mínima dos lotes resultantes nesta situação em específico não seja inferior a 5 metros. Opa, meu terreno tinha 12. Eu dividi ele ao meio e vai ficar 6 metros de frente para cada um. Então, atende essas características. As edificações existentes se constituem em prédios e unidades residenciais independentes sem partes comuns. O que significa isso? Não é um sistema de condomínio, não é um prédio, tá? Então, até 2 pavimentos, desde que sejam separados, 2 casas diferentes. E aí, o que eu quero falar para vocês, principalmente nessa live de hoje? Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, tudo isso é muito interpretativo, tá? A gente precisa aprender a interpretar mesmo, porque é muito parecido o que uma cidade e outra vai demonstrar. Tem cidades que é idêntico o plano diretor. Então, se você ficou com alguma dúvida, várias vezes meus alunos lá do escritório master me mandam mensagem: Paula, peguei um cliente que quer ver uma situação assim. Esses dias uma aluna minha mandou: Paula, cliente tem um terreno de 500 metros quadrados e quer fazer um condomínio com 8 casas geminadas. E eu fiquei meio perdida. Por quê? Porque dentro do plano diretor, e ela é lá de Campinas, dentro do plano diretor tem muita informação picada e é muito caráter interpretativo. Então, se você seguir essa sequência, fica mais fácil você interpretar. E aí eu analisei junto com ela e a gente viu que não dava, a metragem máxima não atendia. Então, não se contenha só com a tabela, tá? Essa tabela que eu apresentei para vocês. Às vezes tem essas informações aqui em outros lugares que podem atender. Então, você precisa analisar, atende a expectativa do que o meu cliente deseja? O que eu preciso calcular aqui para ver? Bom, não dá a metragem máxima, mínima para eu dividir em 2 lotes. Mas será que não dá para construir 2 casas? Ah, não dá para fazer o comércio que ele quer, mas será que não dá para fazer 2 pavimentos e um apartamento em cima? Então é isso que é uma questão de interpretação, mas a base é basicamente a mesma, tá? A forma de interpretar os dados, seja qual for o zoneamento, residencial ou comercial, são basicamente estas informações. E deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. Essa é a planta da casa que a gente acabou de ver lá no comecinho da live, tá? Que eu falei pra vocês que tem 81 metros quadrados. E aí a gente vai entender também como foi o processo de desenvolvimento dessa planta, como que eu cheguei nesse modelo de projeto, tá? Que é um projeto extremamente funcional, eu já fiz diversas casas com esse modelo de projeto, porque ele realmente atende às expectativas do cliente. Então você pode ver que tem uma garagem, depois são sala de estar e TV, sala de jantar, cozinha e gourmet, tem uma ótima circulação de ar e iluminação, lavanderia lá no fundo e do outro lado são os 3 quartos, uma suíte e um banheiro. Então eu queria dar esse spoiler aí dessa planta pra gente entender da onde que vai sair aquela casa bonita que a gente viu lá no começo da live. Deixa eu abrir aqui que tem algumas perguntas e eu quero já ver se eu consigo tirar essas dúvidas.
pro pessoal aqui. Tem uma aqui, ó. Paula, sobre a movimentação de terra, quando necessário, como você faz para saber a quantidade e valor desse trabalho? Contrata uma empresa para ir lá verificar, tá? Geralmente eu contrato uma empresa terceirizada para verificar quanto que vai ficar esse volume e geralmente eles apresentam o orçamento. Não fico calculando eu mesma esse tipo de trabalho, tá? Eles prestam esse serviço pra gente. Aqui. Estará disponível essas tabelas para que possamos dar uma olhada melhor? Robson, tem tudo isso lá no e-book do passo a passo de aprovação de projetos. Tem essas tabelas lá disponível, tá? Mas depois eu coloco aqui nos stories também para vocês olharem e já irem correlacionando, né, o que a gente tá falando aqui com o que tem lá. Se você ainda não baixou esse e-book do passo a passo de aprovação de projetos, depois que acabar a live, vai lá na minha bio, que tem o link lá, é só você clicar e baixar gratuitamente. Tem a sequência de como é feita a aprovação do projeto na prefeitura. Eu sei que lendo fica um pouco mais complexo do que ouvindo as aulas aqui, mas talvez se você começar a correlacionar, ler lá e acompanhar as aulas aqui, vai ficar muito fácil entender, tá? Mas eu disponibilizo as tabelas aqui nos stories para vocês. Aqui. O que é o botar fora que você falou? É quando você tem um volume de terra, por exemplo, o terreno está acima do nível da rua e aí você precisa retirar aquela terra para poder nivelar o terreno. Daí a gente chama isso de botar fora, botar a terra para fora do terreno. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Como proceder se o terreno não atender às condições exigidas pela tabela e pelo zoneamento? É o seguinte, o terreno, se ele não estiver atendendo, ele tá ilegal, tá? A loteadora, quando ela vai dividir os terrenos, ela tem que fazer de acordo com as exigências do zoneamento. Ela tem que fazer, é obrigatório, é lei isso, tá? Se ele não estiver atendendo, é porque alguém já subdividiu por conta e ele tá ilegal. Então não tem como você fazer, a não ser que exista alguma questão na sua cidade que tenha acontecido assim. Esse terreno foi dividido, desmembrado antes de uma alteração do plano diretor. E aí você pode conseguir se comprovar que foi numa situação dessa, legalizar isso. Mas fora isso, não existe essa possibilidade. O que acontece muito é em regularização de imóveis também. O imóvel, ele não atende às expectativas ali, né? Ele foi construído por conta, então não atende recuo, não atende taxa de ocupação, número de pavimentos. Tem como regularizar? Só se a cidade tiver alguma lei de anistia, que geralmente não perdoa tudo isso, tá? Ou demolição. Infelizmente não tem como, tá? É muito mais complexo daí para a pessoa regularizar. Deixa eu ver. Posso utilizar o muro do vizinho para apoiar minha estrutura? Não, a não ser que ele tenha sido projetado junto, vocês fizeram o projeto juntos e previram essa carga, mas não. Mesmo que você tenha ali casas geminadas, você tem que fazer com parede dupla, tá? É exigido, porque senão ele conta como se fosse uma edificação só. E aí ela tá acima de 100 metros quadrados. Se você tiver com uma parede só dividindo as duas casas, ele conta como se fosse uma edificação só. E quando ela tá acima de 100 metros quadrados, precisa ainda dos projetos complementares, elétrico, hidráulico e estrutural. Então não, e você também não pode usar o muro do vizinho para apoiar a sua estrutura, tá? Deixa eu ver o que mais... A RT 40 num 3 não pode ser casa geminada? Não entendi sua pergunta. Manda de novo pra mim, que eu não consegui entender. Deixa eu ver o que mais. Como sabemos o recuo da cidade? O recuo da cidade você vê através do plano diretor. A gente vai entrar nessa etapa também. A gente vai olhar lá na lei de uso e ocupação do solo, a etapa onde vai ter os recuos, área de ventilação, iluminação, número de pavimentos. Tudo isso a gente vai aprender a verificar. Deixa eu ver o que mais.
Como saber a inclinação do terreno? Bom, depois que você fechou com o cliente, aí sim, primeira coisa, você vai dar uma olhada na inclinação do terreno. Por quê? Já acontece, às vezes, o cliente tem um sonho que não é viável de acordo com o terreno dele, tá? Então, às vezes, ele tem um terreno que é totalmente plano e ele fala, ai, mas eu queria uma garagem subterrânea. Você vai lá dar uma olhada superficial para verificar a possibilidade de fazer aquilo que ele sonhava. Num segundo momento, depois que você fechou, aí sim, você vai verificar, vai tirar os níveis do terreno e vai calcular a inclinação desse terreno. Na maioria das vezes, você vai deixar ele plano, então muitas vezes não vai fazer tanta diferença. Eu só posso construir um apartamento em cima da casa se a lei de uso e ocupação do solo for permitido? Isso, por exemplo, eu posso construir num zoneamento unifamiliar, uma casa embaixo e um apartamento em cima? Não, por quê? Porque você não vai conseguir separar esses dois imóveis em dois documentos distintos, tá? Então, na hora de ir pro cartório, vai ficar tudo como se fosse de uma pessoa só. É como se assim, se você pegasse um prédio de 12 andares, não sei nem quantos apartamentos, 24 apartamentos, 2 apartamentos por andar, e aí falasse, olha, só que esse terreno aqui não permite que seja multifamiliar. Então, todo mundo vai comprar o terreno, mas vai ficar no nome de um só. Então, é a mesma coisa que acontece. Se for de acordo com a lei de uso e ocupação do solo multifamiliar, aí você pode construir, tá? Uma casa embaixo, um apartamento em cima e desmembrar em 2 matrículas distintas. Agora, se não for multifamiliar, se for unifamiliar, aí você não pode. Porque daí você não vai conseguir fazer essa documentação. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus. Paula, você irá disponibilizar esse arquivo DWG? Não posso, porque ele é de um cliente, então eu não tenho a permissão dele para fazer isso, tá? Mas os PDFs aqui, eles vão ficar para vocês terem uma ideia, pelo menos, desses projetos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Os comentários estão desativados. Eu desativei porque para não atrapalhar a planta aqui que estava aparecendo. Mas deixa eu ativar eles aqui de novo, que eu sei que vocês gostam de ficar vendo os comentários da galera. Eu também gosto, eu fico feliz. Eu não consigo acompanhar todos, mas depois o Fábio me conta. Cidades pequenas que não possuem plano diretor. Isso já aconteceu, já me perguntaram sobre isso também. Gente, em algum momento eles vão ter que implantar, né, um plano diretor. Então eles não têm como fazer muitas cobranças. O que eu já fiz em uma cidade pequena que não tinha plano diretor? Foi o único caso que eu tive. Eu nem cheguei a fazer o projeto, eu só analisei. Eu peguei uma cidade próxima, no mesmo estado, que tinha as mesmas características, mais ou menos, e verifiquei a localização do bairro. Então, ele é um bairro mais central. Os bairros mais centrais dessa cidade aqui do lado, com mais ou menos o mesmo número de habitantes, dos R3. Quer saber? Eu vou seguir as características dos R3 daqui. Por quê? Porque existe uma grande possibilidade desses planos diretores, a hora que eles forem implantados, serem parecidos, tá? Então eu gosto de ter uma base ali, uma direção, para não ficar Deus dará. Mas eu sei que infelizmente ainda acontece em algumas cidadezinhas que não tem plano diretor. Mas eu faria isso. O Júnior perguntou aqui, Paulo, então não poderia vender os 2 terrenos, mas poderia fazer 2 casas e vender? Exatamente. Se ele não atender a medida mínima para dividir em 2 terrenos, você não pode vender 2 terrenos. Mas depois, se ele atender a medida mínima por unidade familiar, depois você pode vender as 2 casas em 2 matrículas separadas, cada proprietário vai ter o seu documento, tá? Isso também acontece com o sistema de condomínio. Já tem outras situações que não se encaixa nesse padrão e que a gente tem que implantar um sistema de condomínio, que é basicamente o que os prédios fazem, porque pensa, um prédio tem lá, 40 apartamentos, ele não vai atender as medidas mínimas de frente, por exemplo, então ele não pode dividir o lote em 140 lotes, mas ele consegue, depois de construído, dividir isso em 24, 50 apartamentos que for, cada um vai ter o seu documento do seu apartamento. Então o terreno é a mesma coisa, tá? Caso o cliente só tenha orçamento para construir uma casa, como vai ficar o outro terreno?
O outro terreno, a questão é a seguinte: ele só vai conseguir dividir essas matrículas lá no cartório, ou seja, fazer a escritura da casa dele, quando o outro também tiver construído. Porque um dos documentos obrigatório para subdividir esse lote, que tem que ser subdividido quando as edificações estão prontas, é o habite-se dos dois imóveis. Então, só quando o vizinho dele também construir é que ele vai conseguir documentar no cartório, tá? Até então, ele não vai ter escritura da casa. Que mais? A frente do terreno é em metros ou metros quadrados? Metros, eu que falei errado, gente. É metros, é a largura da frente do terreno, tá? Então, assim, se o terreno ali, a frente dele, de um terreno ao outro, ao extremo dele ali, é aquela largura é em metros, não é em metros quadrados. Eu que falei asneira aqui. No automático, falei asneira. Você coloca no contrato que pode utilizar o mesmo projeto para outra construção? Não, eu coloco o oposto, que aquele projeto ele é exclusivo para aquela construção e que ele não poderá ser utilizado para outra obra, tá? Então, em outra obra, mesmo que ele queira o mesmo projeto, eu preciso ir lá analisar. O terreno vai mudar, a inclinação do terreno, às vezes a frente, o número, a taxa de ocupação. Mesmo que ele queira um projeto idêntico, eu preciso fazer adequações e ele não pode utilizar, tá? Essa planta para fazer outro imóvel e, sei lá, contratar um outro profissional. Então eu coloco que é proibido isso. O Fábio tinha me corrigido aqui, ó, frente mínima e máxima não em metro quadrado, somente em metro. Lógico, a lesada aqui que falou, tá, gente? Errado. Quando vou fazer um projeto, eu preciso fazer uma placa para colocar na obra? Sempre, é obrigatório, a gente vai ver isso no plano diretor também. Inclusive, alguns têm até as exigências do que é necessário constar nessa placa. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem que ter até o endereço da obra na placa, tem outras que não. E eu uso placa de obra, gente, também para fazer propaganda, um supermarket. Mas é assim, o CREA pode te notificar, ou o CAL pode te notificar, se não tiver lá a placa do responsável técnico do projeto e da execução, que são dois responsáveis técnicos, ou pode ser o mesmo, mas são dois serviços distintos. E a gente vai ver isso lá nas últimas lives, na hora de falar sobre taxas, documentos, ART e RRT. Mandei uma pergunta ali na Kite. Deixa eu ver se eu não consegui ver aqui a sua pergunta. Meu Deus. Qual a diferença entre escritura, matrícula e contrato? Sempre me perco, tá? Matrícula é como se fosse a identidade do terreno. Então, assim, a matrícula consta lá o terreno. O que é averbar um imóvel? É falar, olha, a partir de agora, dentro desta matrícula do terreno, ele não existe só o terreno. Eu coloquei uma casa aqui dentro, então eu averbei essa casa dentro deste terreno. Isso é a matrícula. A matrícula é a identidade do terreno, tá? A escritura é o documento legal do imóvel, o documento que fala, olha, esse imóvel, tá? Esse terreno mais essa casa é seu. É isso que é a escritura. E o contrato é o contrato ali de compra e venda, é o contrato que você faz na hora de negociar. Mas eu explico um pouquinho melhor isso daí lá na aula que a gente for falar sobre documentações, tá? Deixa eu ver que acho que tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver se não tá acabando meu tempo. Pode acontecer de aprovar na prefeitura e depois o cartório não aceitar para documentar as casas? Só se você tiver feito alguma outra irregularidade. Por exemplo, na hora de averbar lá no cartório o seu imóvel, além dos documentos da prefeitura, planta aprovada, o documento de habites, a subdivisão do lote, você tem ainda as questões do INSS, que é feito na Receita Federal, da matrícula do CNO, certidão negativa de... Não, CND, certidão negativa de débitos, tudo que precisa ser feito na Receita Federal também. Então, se tiver alguma ilegalidade nestes documentos, o cartório pode não aceitar. Mas isso não significa que tem alguma coisa a ver com a prefeitura, tá? Se a prefeitura aprovou, o cartório tem que aceitar aquilo que foi aprovado, porque eles têm que trabalhar em conjunto. Então, se ele não aceitar, é porque teve algum outro documento que não estava pertinente ali às exigências deles. Deixa eu ver o que mais...
O que é testada do terreno é a largura da frente. É a largura da frente que popularmente é chamado de testada do terreno. Então, de um terreno a outro, quanto que tem de largura ali é a testada do terreno. Não dá para facilitar, né, gente? Os termos tem que complicar. Paula, me tira uma dúvida. No caso de paredes paralelas, entre elas são feitas duas vigas baldrames? Vai depender do que você definiu ali no projeto estrutural, tá? Isso não é uma característica que a gente define assim nesta etapa aqui. Você vai ter que fazer uma análise ali dependendo da estrutura do projeto, como que você vai proceder. Eu acho que acabaram as perguntas. Não, tem mais, gente. Vamos ver. Como funciona o contrato com a prefeitura? Tenho que estar com a arquitetura pronta? Sim, tem contato com a prefeitura? Não, a prefeitura você vai levar o projeto pronto, né? A gente vai passar por essa etapa. Depois que você fizer tudo isso daqui, que é a parte de desenvolvimento criativo, aí a gente vai para o projeto legal, que é uma segunda etapa. Então a gente vai atender todas as características que a prefeitura exige para poder atender realmente o projeto legal e levar para aprovação, tá? Então ali a gente vai ter que fazer planta baixa, com os níveis, com as cotas, a gente vai ter que fazer corte, fachada, elevação da fachada, planta de situação, planta de locação, planta de cobertura, definir onde estão as calhas, os rufos, a caída do telhado, qual vai ser a inclinação do telhado. E a gente tem muita coisa para ver aqui no decorrer dessas 14 lives. E aí a gente vai entender todo esse processo, como que a gente entrega isso pronto na prefeitura para aprovação. Deixa eu ver o que mais, tem mais perguntas. Projeto hidrossanitário, elétrico e estrutural são necessários a partir de quantos metros quadrados? Precisa apresentá-los na prefeitura? A partir de 100 metros quadrados é obrigatório você apresentar a ART ou RRT de projetos complementares, tá? Estrutural, elétrico e hidrossanitário. Nunca trabalhei com nenhuma prefeitura que exigisse que apresentasse os projetos. Até porque o que acontece, gente? A prefeitura, ela corrige legislação. Então ela vai corrigir se o seu projeto atende os recuos, a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável, número de pavimentos, mas eles não têm como analisar tecnicamente o projeto estrutural, porque isso quem vai analisar é só quem projetou. Não tem como eu passar para a prefeitura fazer uma análise do projeto estrutural. Então, algumas prefeituras, que nem aqui na minha cidade, tem o projeto de esgotamento sanitário, que é um projeto simples que a gente inclui mesmo nos abaixo de 100 metros quadrados dentro da planta ali do projeto arquitetônico. Então, eu nunca trabalhei com nenhuma prefeitura que você tivesse que apresentar os projetos. Só a RT ou RRT, tá? Mas isso não significa que não tenha que fazer, gente. Tem que fazer. Deixa eu ver o que mais. Quando o cliente quer construir apenas a metade do terreno e futuramente construir mais uma casa na outra parte, aí ele não vai poder documentar no cartório em duas matrículas distintas, ou seja, ele não vai conseguir vender aquela casa e transferir para o novo proprietário até que ele construa a segunda casa. É só isso que vai acontecer, tá? Tô com um possível cliente querendo fazer um andar a mais por cima da casa dos pais. Como proceder? Bom, primeiro analisa o zoneamento, se ele permite. Depois verifica se ele tem um projeto dessa casa, um projeto estrutural e tudo mais, para você poder analisar e ver o que você vai precisar fazer de reforço, se é viável ou não. Eu faria isso. Gente, o nosso tempo infelizmente tá acabando. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, porque se eu encerrar agora eu não vou conseguir deixar essa live salva. Mas se você me mandou alguma pergunta aqui, eu vou responder depois lá por direct pra você. Fique tranquilo, tá bom? Ninguém vai ficar sem resposta. E eu vou postar essas imagens aqui das tabelas lá nos stores. Se você ainda não baixou o e-book de passo a passo de aprovação, baixa lá que o link tá na minha bio. E amanhã a gente vai falar sobre como calcular e como verificar a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável, recuos, número de pavimentos. Amanhã tem um montão de coisa aqui e eu espero vocês aqui amanhã às 19 horas. Beijo, obrigada pela participação de todo mundo.